O exercício nos fornece IN, a constante IN, e nós sabemos que é uma constante dado que ela é produzida através de uma integral definida, ou seja, o cálculo dessa integral ela produz um valor constante, e partindo dela nós precisamos calcular I0, I1 e I2. A substituição de n por zero produz também uma substituição de n por zero no expoente do seno. Sendo assim, I0 é igual à integral de 0 até π sobre 2 de seno elevado a zero de x dx. Seno elevado a zero é a mesma coisa que 1, portanto nós ficamos com a integral de 0 até π sobre 2 de 1 dx. Integral de dx é igual a x, um x que varia de 0 sobre 2. Portanto nós ficamos com π sobre 2 menos 0, que é igual a π sobre 2. Esse foi tranquilo, vamos agora para I1. I1 é igual à integral de 0 até π sobre 2 de seno elevado à primeira de x dx. Claro que elevar a primeira ou escrever o expoente 1 não é necessário. Sendo assim, nós só precisamos conhecer a integral de seno de x. O que nós derivamos que fornece seno de x? E a resposta é menos cosseno de x, para um x que varia de 0 a π sobre 2 novamente. Portanto, nós ficamos com menos cosseno de π sobre 2 menos cosseno de 0. Lembrando que cosseno de π sobre 2 é igual a 0 e cosseno de 0 é igual a 1. Nós temos aqui o valor 1 positivo, dado que nós temos dois sinais de menos aqui fora. Finalmente, cálculo de I2, integral de 0 até π sobre 2 de seno ao quadrado de x dx. E para o cálculo dessa integral, você precisará fazer a seguinte substituição. E essa é uma substituição devido a uma identidade trigonométrica, não uma integração por substituição. Nós sabemos que seno ao quadrado de x pode ser reescrito como meio 1 menos cosseno de 2x. Portanto, isso equivale a integrar meio 1 menos cosseno de 2x. Esse meio pode ser removido da integral, restando somente a integral de 1 menos cosseno de 2x. Portanto, nós ficamos com meio. Integral de 1 é igual a x, menos integral de cosseno de 2x. O que nós derivamos que dá cosseno de 2x, seno de 2x sobre 2. Caso você não se sinta confortável com essa integral, sugiro que você a calcule separadamente, utilizando uma integração por substituição. E aqui, novamente, a variação é de 0 até π sobre 2. Portanto, meio vezes π sobre 2, menos seno de 2 vezes π sobre 2, seno de π, sobre 2, no caso, seno de π vale 0, menos 1 sobre 2, 0 menos seno de 0, que também vale 0, sobre 2. Portanto, a nossa resposta final é igual a meio vezes π sobre 2, mais conhecido como π sobre 4. No item B, nós precisamos utilizar a integração por partes para provar que IN é igual a n-1 sobre n vezes IN-2. Nós vamos partir da expressão de IN, primeiramente manipulando o nosso integrando. Nós vamos reescrever seno elevado a n de x como seno elevado a n-1 de x vezes seno de x. Dado que, quando nós temos a mesma base, um produto faz com que os expoentes se somem, nós temos no total o expoente n-1 mais 1, que é igual a n, o que está de acordo com a nossa expressão inicial. Aqui nós também tínhamos o expoente n. Portanto, nós vamos reescrever essa integral como a integral de 0 até π sobre 2 de seno elevado a n-1 de x, seno de x dx. Utilizando a integração por partes, nós vamos chamar u de seno elevado a n-1 de x, sendo que du é igual à derivada de seno elevado a n-1 de x. Nós vamos tombar o expoente n-1, multiplicar por seno elevado a n-2, subtraindo 1 no expoente, vezes a derivada da função de dentro, derivada de seno cosseno de x dx. Talvez fique mais fácil visualizar essa derivada escrevendo u como seno de x elevado a n-1 aqui fora. Nós tombamos o n-1, subtraímos 1 do expoente e depois multiplicamos pela derivada da função de dentro, utilizando a regra da cadeia. E temos aqui o nosso dv. dv é igual a seno de x dx, sendo assim v é a integral de seno, que é igual a menos cosseno de x. Sabendo que, por integração por partes, a integral de u dv é igual a u vezes v, pode ser reescrita como u vezes v menos a integral de v du, e caso nós tenhamos aqui limites de integração, isso também pode ser feito. Nós vamos substituir agora os nossos valores. A nossa integral fica então u seno elevado a n-1 de x vezes v cosseno de x negativo, que varia de 0 a π sobre 2, menos a integral de v cosseno de x negativo vezes du,
n-1 seno elevado a n-2 de x, cosseno x dx, que também, claro, varia de 0 até π sobre 2. O que nós podemos fazer é primeiramente analisar esse termo. No caso, nós ficamos aqui com menos seno elevado a n-1 de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2 menos seno elevado a n-1 de 0 vezes cosseno de 0. E aqui você irá perceber que ambos esses termos eles se anulam, porque nesse primeiro termo, cosseno de π sobre 2 vale 0 e no segundo, seno de 0 vale 0. Portanto, todo esse termo aqui ele desaparece. E assim nós ficamos somente com a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de x n-1 seno elevado a n-2 de x vezes cosseno de x novamente dx. E aqui nós temos dois termos cosseno x que, claro, podem ser reescritos como cosseno ao quadrado de x. Lembrando da identidade trigonométrica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que vale 1. Nós podemos escrever cosseno ao quadrado de x como 1 menos seno ao quadrado de x. Podemos também passar n-1 para fora da integral, dado que ele é uma constante, ficando com o nosso integrando 1 menos seno ao quadrado de x, que multiplica seno n-2 de x dx. E aqui nós podemos fazer agora uma distributiva, multiplicando seno elevado a n-2 por seno ao quadrado e, em seguida, multiplicando seno elevado a n-2 por 1, ficando assim com n-1 integral de 0 a π sobre 2, seno elevado a n-2 de x, menos seno elevado a n de x dx. Por que seno elevado a n? O produto de seno elevado a n-2 pelo seno ao quadrado faz com que os expoentes se somem. Expoente 2, expoente n-2, a soma n-2 mais 2 produz n. E nós temos aqui uma integral que pode ser dividida em duas. Nós podemos quebrar em integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a n-2 de x dx, menos a integral de 0 a π sobre 2 seno elevado a n de x dx. Por que essa quebra ela é conveniente? Porque do lado esquerdo dessa equação existe esse mesmo termo, como nós veremos no próximo passo. Vamos primeiro fazer a distributiva do n-1. Nós temos n-1 vezes a primeira integral menos n-1 vezes a segunda integral. O que nós estamos fazendo é reescrever n, ou seja, reescrever a integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a n de x dx, que aparece aqui do lado esquerdo da equação. Se essa mesma integral aparece do lado esquerdo da equação, nós podemos passar todo esse termo também para o lado esquerdo, ficando com a integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a n de x dx, que corresponde a essa integral, mais n-1 integral de 0 a π sobre 2, também de seno elevado a n de x dx, que corresponde a esse termo, e tudo isso é igual a n-1 integral de 0 a π sobre 2, seno elevado a n-2 de x dx. Como nós temos uma dessa integral e n menos uma dessa outra, que na verdade é a mesma, dessa mesma integral, nós somamos esses termos, ou você pode pensar nisso como colocar a integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a n de x dx em evidência. Colocando em evidência, nós ficamos com 1 mais n-1, o que pode ser simplificado por n vezes a integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a n de x dx. Copiamos o lado direito da equação e, de modo a isolar essa integral, nós dividimos os dois lados da equação por n, ficando assim com a integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a n de x dx, que é igual a n-1 sobre n, integral de 0 a π sobre 2, seno elevado a n-2 de x dx. E olha só, nós chegamos já ao final do exercício, dado que essa integral aqui pode ser escrita como in-2. Isso porque se n é igual a integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a n de x dx, substituir n por n-2 faz com que o expoente n-2 apareça aqui, assim como nessa integral. Essas integrais aqui, elas são iguais. Se elas são iguais, isso quer dizer que ela pode ser reescrita como in-2. Portanto, nós provamos que o nosso in é igual a n-1 sobre n vezes in-2.